E eu faço uma pergunta para vocês: qual é a característica do povo que vai morar no céu? Qual é a característica que as pessoas vão olhar para a gente e elas vão ver: esse é uma pessoa, é um cristão, um verdadeiro cristão, filho de Deus, fiel a Deus, assim como foi Jó, que foi fiel a Deus também, e era reconhecido como homem de Deus, assim como Noé também, que foi fiel a Deus. Então nós precisamos ter característica. E qual é a característica que um cristão deve ter para se diferenciar das pessoas que nos olham e nos... Eu saúdo a igreja que passeou. Amém? Amém? Glória a Deus. Desde já eu quero agradecer ao pastor Dejaí pela essa oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus. E também agradecer, tenho o privilégio de ter 3 pastores aqui comigo que me ensinam, né? Que a gente, pastor, não é só o título, mas sim também aquele que guia o povo de Deus no caminho que deve andar, no caminho do céu. Então eu quero desde já agradecer o pastor Dejaí, pastor Joni, o pastor Nilton por essa oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus. Confesso que estou trazendo a palavra de Deus depois de muito tempo. Eu já preguei, mas foi num culto jovem que teve aqui há muito tempo atrás. E essa acho que deve ser a segunda vez que eu estou pregando, que eu estou trazendo a palavra de Deus. Quero trazer para vocês, irmão, a palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, não para os irmãos saírem daqui com medo e se esconder debaixo da cama por causa da palavra de Deus, mas ela precisa ser pregada, a palavra de Deus. Independente dos irmãos ficarem com medo ou não, a gente não precisa temer, porque Deus já garantiu a nossa vitória, o inimigo já é derrotado. E a coroa que Deus tem guardada para a gente já é garantida porque Ele morreu na cruz por isso. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, para a gente começar. Apocalipse capítulo 2, o versículo 10. Amém? Diz assim a palavra de Deus: nada temas das coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você pode se sentar dando aleluia, glória a Deus. Não feche sua Bíblia, deixe ela aberta, que a gente vai usar para a glória do nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra, ela começa falando de tribulação, de perseguição, e eu entendo que muitos aqui, e que eu conheço, a gente tem um pouco de medo de ler o livro de Apocalipse, porque ele é o livro de revelações, e a gente, além de alguns irmãos terem medo, ter o temor, é difícil a compreensão. Para você ler Apocalipse, precisa de outros livros da Bíblia, sim, para a compreensão, porque são inúmeros, como posso dizer, comparações que a gente, trazendo para o nosso tempo, a gente não compreende. E Deus fala aqui de perseguições, que o diabo irá perseguir a igreja no fim dos tempos. E a igreja será presa, estará em cativeiro. Mas Deus deixa uma promessa: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É essa promessa que Deus tem para a gente, para aqueles que forem fiel a Deus até o fim dos tempos, até o seu último fôlego de vida também. E entrando no texto, eu vou pedir para que os irmãos abram lá em Mateus capítulo 24, por favor.
A gente sabe, irmãos, que a gente deve ter características. É quando de que vai para o céu. É quando a gente vai em algum outro estado. E um exemplo de São Paulo, que o irmão Nilton é de lá. Se ele falar Tapué, a gente vai saber, o irmão Nilton é o paulista. Bolacha é paulista. Cuscuz, que é os cuscuz de fubá, é paulista, chama de cuscuz. Eu nem sabia que o nome era esse. Então a gente vê que cada parte do Brasil, de outros países, tem as suas características. E eu faço uma pergunta para vocês: qual é a característica do povo que vai morar no céu? Qual é a característica que as pessoas vão olhar para a gente e elas vão ver: esse é uma pessoa, é um cristão, é um verdadeiro cristão, filho de Deus, fiel a Deus, assim como foi Jó, que foi fiel a Deus também, e era reconhecido como homem de Deus, assim como Noé também, que foi fiel a Deus. Então nós precisamos ter característica. E qual é a característica que um cristão deve ter para se diferenciar das pessoas que nos olham e nos veem? A gente precisa ter um coração reto, jejuar, orar, buscar a Deus, ser fiel a Ele em todos os momentos, fazer o bem ao próximo. Essas são as características de um cristão. E a gente precisa fazer isso a cada dia, a todo momento, porque são essas características que vão nos levar até o céu. E a gente precisa fazer isso, não só para o nosso bem, mas para o bem do próximo. Eu quero que os irmãos leiam comigo lá em Mateus capítulo 24, versículo 9, que vai dizer sobre o sermão que Jesus deu aos discípulos quando eles estavam lá no templo de Salomão, e eles saindo do templo, os apóstolos lhe perguntaram e falaram: olha, como são bonitas essas pedras que estão no templo, como que é grandioso o templo. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus, falando isso, acredito eu que eles devem ter se espantado, falando: nossa, como que isso poderá acontecer? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os anciões que estavam lá, e os sacerdotes também, devem ter ficado perplexos com isso que Jesus falou. E acredito eu que já era próximo também da crucificação de Jesus, que estava próximo da Páscoa. E realmente, depois da crucificação de Jesus, depois de 70 anos, o templo foi destruído pelo general Tito. E foi totalmente destruído, não só o templo, mas como toda Israel. Hoje houve uma grande perseguição em Israel. E Jesus, no capítulo 24, ele vai dizer sobre os fins do tempo, que os discípulos iriam perguntar a eles. Ele vai falar também das coisas que aconteceram naquela época, das coisas que vão acontecer e das coisas que estão acontecendo. Vamos ler lá no versículo 9, que diz assim: então vos hão de ser entregue para serdes atormentados, matar-vos hão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E não é isso que a gente tem visto nesse tempo, no tempo que a gente está vivendo? No nosso tempo presente, nós estamos vendo pessoas dentro da igreja que estão escandalizando a palavra do Senhor, que estão adulterando entre vós, que estão cometendo adultério, que estão havendo traições, perseguições, e isso é para o cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Então, eu quero trazer essa palavra para que os irmãos não tenham medo, mas que para a despertação, porque
Alguns acreditam os irmãos, que acreditam que o arrebatamento do Senhor virá antes da grande tribulação. Alguns acreditam que Jesus irá vir buscar o povo, como eu estou pregando aqui agora, como os irmãos estão pregando. Jesus virá aqui e virá arrebatar o povo de uma forma que ninguém vê, de uma forma escondida, mas não será assim. Não será dessa forma, estar aqui pregando, aí os irmãos aqui somem, só fique a roupa de vocês. Jesus não falou que ia ser assim um arrebatamento. E nós vamos acompanhar aqui nesse capítulo, nesse versículo, como que vai ser e o fim dos tempos, e Deus vai dar sinais e alertas para que a gente fique atento à volta de Cristo. Jesus fala dos falsos profetas, que haveria falsos profetas. A gente tem visto muitos homens mentirosos que levam multidões às igrejas, falando que uma água pode curar sua doença, uma plantinha, se você colocar naquela doença ou naquela ferida que você tiver, ela irá se sarar, ou prometendo riquezas, mas se esquecem da palavra que o Senhor veio trazer. A palavra principal que Jesus veio trazer era sobre o arrependimento e o seu reino que estava próximo. E muitos hoje pregam isso, pregam bonança, pregam que a gente não vai, a pessoa que aceitar Jesus, a vida dela vai prosperamente, vai mudar da água para o vinho, mas não é assim, irmãos. A vida do cristão, quando ele aceita Jesus, ele tem a vida totalmente transformada, porque ele vai ser salvo por Jesus. Jesus falou: não ajunteis tesouros na terra para que a traça, nem o ferrugem venha corroer, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem corrói. Nós precisamos ajuntar esse tesouro no céu. Jesus inicia aqui falando com os discípulos, que eles perguntam: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Quando será o sinal da sua vinda? E quando será o fim dos tempos? E Jesus inicia lá no versículo 15, ele inicia falando: quando virdes, pois, que a abominação da desolação, que o profeta Daniel está no lugar, quando virdes que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. E estando os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem sobre a telha, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar seus vestidos. Aqui, Jesus estava trazendo duas respostas para os discípulos. Um é o ligamento que aconteceu no ano 70, a destruição de Israel e do templo. Jesus estava aqui esclarecendo a eles para não voltarem para suas casas, não voltarem para o campo, para fugir, porque haveria destruição e haveria morte. Deus estava aqui alertando a eles que isso iria acontecer. E Jesus fala também que quando a abominação da desolação, o que significa isso? É o anticristo. Quando ele se assentar no lugar santo, aí a gente vai ver, vai ser uma coisa que será visível. Aqui em nenhum momento Jesus falou que a igreja seria arrebatada, que nós não estaríamos aqui. E eu quero aqui deixar claro que isso pode acontecer no nosso tempo ou futuramente. Não quer dizer que eu estou falando aqui que a gente vai passar por isso, que seja no nosso tempo, porque o homem da iniquidade ainda não se revelou. E quando ele se revelar, será para o mundo inteiro. Não ficará desconhecido. E a gente saberá que ele é o anticristo. Isso é um alerta para quando a gente vê isso acontecendo, a gente saber que Jesus está às portas. E a gente precisa estar diante de Deus e com a nossa vida no caminho de Deus. E Jesus continua. O início da grande tribulação.
E Jesus fala que a gente será odiado de toda a nação, isso que a gente será perseguido. Eu não sei se os irmãos já viram, aquele é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, que o nome dele é O Pianista, que ali Hitler, ele perseguiu os judeus para matá-los, simplesmente matar. Mas na grande tribulação, o anticristo irá perseguir a igreja, não só para matar, esse não será o seu objetivo principal, mas sim de convencimento, porque ele sabe que o templo dele estará acabando, e quanto mais ele levar os que são de Cristo ao perdimento, a tirar eles do caminho para caírem em pecado e ir com ele, Jesus, é isso que o anticristo vai fazer, e haverá grande perseguição na terra, e não terá lugar para a gente se esconder, não terá para onde ir. E Jesus fala assim, no versículo 21 e 22, porque haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, não tão pouco há de haver. É exatamente o que disse, não haverá tribulação, não haverá perseguição tão grande quanto esta, e nunca haverá outra, porque será o fim dos tempos, e a gente, o povo de Cristo, se estivermos vivos e passando por esse momento de tribulação, iremos ser perseguidos. Aí eu falo com os irmãos, a gente precisa ter as semelhanças, ter as características de filho de Deus, de que vamos morar no céu. Porque quando chegar esse tempo, a gente não estiver firme na presença de Deus, Jesus fala que até os deles, falsos profetas se levantarão para enganar. E Deus fala assim, então se algum de vós que és o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganará até os seus escolhidos. Olha o que Deus está falando, olha o que Jesus está falando aqui para os profetas. Irmãos, isso foi falado há mais de 2000 anos atrás, e muitos desdenham dessa palavra de Jesus. Eu tenho um amigo meu que diz assim, a palavra de Cristo já foi escrita há tanto tempo, como você pode me provar que alguém não foi lá e mudou? Aí eu falo para ele, eu não preciso provar, buscar outros autores para provar que a palavra de Jesus é verdadeira. É só a gente olhar o que está acontecendo ao nosso redor, ao nosso mundo. Irmãos, há terremoto, todo ano a gente vê um terremoto, todo ano a gente vê tragédias. A terra está gemendo, todo ano a gente vê guerras. Essa última agora da Ucrânia é contra a Rússia é contra a Ucrânia. Isso são os sinais da vinda de Jesus Cristo. Isso são sinais como alerta para a gente se trazer o despertamento, que o que está acontecendo lá, um dia vai acontecer aqui também, porque graças a Deus aqui no Brasil a gente ainda tem a liberdade de pregar a palavra de Deus, mas há muitos países que se você levar uma Bíblia, ou que se você for pego com uma Bíblia, você será morto, você será preso, você será surrado, você será espancado. Então nós temos ainda o privilégio de estar aqui trazendo a palavra de Deus. E quando a abominação da desolação, o anticristo se assentar, não haverá mais nenhum lugar que se possa pregar a palavra de Deus, porque todos serão perseguidos. E continuando. Aí Jesus vem e fala sobre a sua vinda, o seu arrebatamento, que virá buscar a igreja. No final do capítulo 27 e 28, do versículo 27 e 28, acompanhe comigo, se você puder, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Então a gente vê aqui que a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago, que todos olharão para o céu e verão a vinda do Filho de Jesus Cristo. E o capítulo 29 até o capítulo 31, se você puder, acompanhe comigo, que a gente vai ver o que Jesus fala sobre o arrebatamento e a sua vinda. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui a gente vê que quando passar a grande tribulação, os que estiverem firmes, os que não adorarem a besta, os que não adorarem o anticristo, Jesus virá e virá buscar o seu povo, e todo o povo da terra verá Jesus. Todos aqueles que falaram que era mentira a palavra de Deus, que falaram que a palavra de Deus foi mudada, se lamentarão e verão o Filho do Homem. E para esses, sim, não haverá mais salvação, haverá condenação para eles. Então, irmãos, permaneçamos firmes na palavra do Senhor, porque depois que isso tudo passar, a palavra de Deus fala que a coroa da vida, que nem eu li, começando o versículo, a gente receberá a coroa da vida e a gente encontrará com Jesus nos céus. E para fechar a palavra de Deus, eu peço que os irmãos abram lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7 e versículo 14. Aqui é para mostrar aos irmãos que a volta de Cristo, que o arrebatamento será depois que todas essas coisas acontecerem e todas essas coisas que o povo de Deus, os escolhidos aqui passarem, e encontrarão com Jesus Cristo nos céus. Ele disse assim: e eu lhe disse-lhe, Senhor, tu sabes. Ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem o calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da vida, das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, irmãos. Isso é para mostrar que a gente precisa permanecer fiel a Deus. A gente, às vezes, a gente se acomoda, nós cristãos, com a vida cristã, de vir para a igreja, casa, trabalho. E eu estava até falando hoje com a minha esposa, falando assim, a gente não pode ficar dessa maneira, a gente não pode ficar nesse comodismo, a gente precisa fazer algo mais.
muitas vezes a gente só age no automático. A gente vem para cá e volta para casa, e a gente parece que buscar Deus é só aqui na igreja, ler a Bíblia é só aqui na igreja, orar é só aqui na igreja, e não é, irmãos. Não é buscar Deus, é na nossa casa. É que nem um pastor já falou que ele ora de madrugada, ele ora pelas madrugadas, pedindo a Deus, pedindo pela igreja, orando, porque imagina hoje, se a gente levar a Deus dessa forma, só buscando a Deus aqui, imagine na grande tribulação, que Deus fala que até os que são escolhidos dele, se eles não vigiar, serão tentados, serão levados. Então nós precisamos despertar, irmãos, porque a vinda de Jesus está muito próxima. Que a gente vê até o apóstolo Pedro, que andou com Jesus, que esteve com Jesus. Jesus falou: você me negará 3 vezes na mesma noite que ele foi preso. Imagine nós, que se não andarmos no caminho do Senhor, não andarmos lendo a Bíblia, não andarmos sendo fiel a Deus, não andarmos de conformidade com aquilo que Deus quer. Então nós precisamos vigiar para os próximos dias que virão. Eu acredito que serão dias difíceis, serão dias, os princípios da dores, como Jesus falou aqui, nós estamos vivendo isso. E quando o anticristo se revelar, o profeta também que trará o anticristo se revelar, nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, para que a gente possa chegar até os céus e Jesus, encontrando lá Jesus no céu, ele falar isso para nós, porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes das águas de vida eterna, e toda lágrima e todo choro, e tudo que os que passarem a grande tribulação, que forem firmes até o fim, Jesus estará com eles. Essa foi a palavra que Jesus colocou no meu coração. Eu confesso para os irmãos que fiquei nervoso, suando, mas é assim. Eu acredito que está chegando o tempo, e eu falo isso para mim, que a gente precisa se despertar e amadurecer. Eu não posso mais ser o Jonathan que só ama louvar a Deus, só quer participar de buscar a Deus e louvar. Eu preciso seguir o que o meu pastor está falando, ser obreiro da casa do Senhor, trazer a palavra de Deus e não ficar só aqui. A gente não pode ficar só aqui nessas 4 paredes. A gente precisa sair e falar para os que estão perdidos que Jesus está voltando. Nós precisamos evangelizar aqueles que estão perdidos, trazer eles de volta para a casa do Senhor. Eu não sei qual o tempo que passou, mas eu quero agradecer minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.